Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Academia do Relacionamento. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais, mentora em reconquista e relacionamento. E é com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para descomplicarmos temas aí na área de relacionamento, reconquista e desenvolvimento pessoal. Afinal, tá tudo interligado, né? Para você que ainda não me conhece, aproveita para seguir o meu canal, se inscreve aqui no YouTube, já ativa as notificações para receber os próximos conteúdos, já curte e já compartilha com alguém que você considera muito especial. Para você que está me escutando pelo Spotify ou qualquer outro podcast, já aproveita, já faz a sua avaliação, já deixa aí o seu gostei, porque para mim é muito importante essa avaliação. Além de me ajudar, ajuda também a outras pessoas na construção de um relacionamento acima da média, na reconquista da pessoa amada e no seu desenvolvimento pessoal. Hoje eu quero trazer um tema que foi proposto no meu Instagram e que para mim faz todo sentido, tá? Que é sobre relacionamento. É minha paixão. Eu já falei para vocês que relacionamento é a minha paixão e o quanto eu sou apaixonada em estudar por relacionamento. É minha vida, eu não tenho nem como explicar falar sobre relacionamento. Durante o final de semana passado, eu não lembro muito bem a data, nós estávamos em um encontro de casais e durante esse encontro de casais eu fui convidada para falar um pouco sobre algumas questões desse encontro de casal e de casais e para mim é muito importante poder ajudar outros casais. E uma das propostas desse encontro foi falar sobre o livro O Pequeno Príncipe e, claro, eu fiquei apaixonada, né? Eu já tinha lido esse livro umas 2 vezes e eu tive a oportunidade de reler esse livro e para mim foi muito importante poder voltar e olhar para esse livro com o olhar do relacionamento e falar sobre cativar e amar. O que é cativar? Como nós podemos amar alguém? Como nós podemos cativar o amor em alguém? Isso tem também tudo a ver com reconquista, porque muitas vezes nós ouvimos assim, mas acabou, o afastamento, desconectou. Cativar. Reconquista é cativar, relacionamento é cativar. Cativar é amar. Quando nós cativamos algo de bom naquela pessoa, é fortalecido esse relacionamento. E é interessante que a história do Pequeno Príncipe, ele começa como uma pessoa que ele não conseguia cativar as relações. Ele estava cada hora em um lugar diferente, cada hora com pessoas diferentes, e ele provavelmente se sentia sozinho. Mas ele tinha alguém a quem buscar, a quem voltar? Não, porque ele não cativava as relações. Então ele vivia de uma forma superficial nos relacionamentos. E aí ele encontra uma semente de uma rosa, de uma flor, que ele vai, planta, ele rega, até que essa rosa, ela brota, ela nasce. Mas essa rosa é antipática, essa rosa se acha, e ele começa a encontrar os defeitos, até aquela rosa brotar, até aquela rosa começar a falar e ser quem ela era fantástica a relação deles. Mas aí, a rosa, ela começa a mostrar quem ela começa a desabrochar, ela começa a reclamar, ela começa a mostrar a sua personalidade e ela se acha única. Então o Pequeno Príncipe, ele simplesmente se estressa com a rosa. Antes ele tentava proteger, mas ele se estressa e diz, vou deixar você aí um tempinho, é o que a gente faz muitas vezes no nosso relacionamento, vou deixar você aí de castigo um tempinho pensando na frieza, para que eu possa refletir sobre a minha vida e descobrir realmente o que eu quero. E aí assim ele fez, ele cuidou daquela rosa naquele momento e ele sai. E aí, no meio do caminho, eu considero isso aí o afastamento que o casal muitas vezes tem e o término muitas vezes. O casal tá ali, tá junto, tá tudo bom, tá tudo gostoso, passa a fase do apaixonamento, começa as brigas, começa as discussões, começa os conflitos, começa o esfriamento, começa a desconexão e a relação, ela começa a não ser saudável e gostosa como era antes, porque foi se perdendo. No início do relacionamento, na parte do apaixonamento, você cativou aquela pessoa e aquela pessoa te cativou de uma forma tão fantástica que vocês pareciam um em carne, não desgrudava por nada do mundo. Mas com o passar do tempo, isso foi se perdendo. Isso foi se perdendo porque vocês deixaram de cativar um ao outro, porque outras coisas começaram a entrar no lugar, porque outras situações passaram a ser mais importantes, porque outras questões passaram a ser mais rápidas, mais imediatas, e a relação, ela foi se perdendo aos poucos, ela foi ficando de lado aos poucos, ela foi sendo esquecida aos poucos. O que antes era prioridade passou a ser uma opção. E depois de uma opção passou a ser o tanto faz. E aí,
ele sai desse lugar que tá a Rosa e vai para um outro planeta. Quando chega em um outro planeta, ele encontra a bendita da raposa. E aí ele convida a raposa para brincar com ele. Ela diz assim, não, você precisa me cativar. Para você ter minha atenção, você vai precisar me cativar. Eu não vou brincar com você se você não me cativar. E aí ele ficou meio que entre idas e vindas, e ele começou a cativar essa raposa. E interessante que antes de encontrar essa raposa, ele olha um bosque de rosas e ele diz assim, ela mentiu para mim. Ela não é única. Existem várias iguais a ela. Várias. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente está chateado num relacionamento. A gente diz, não, existem várias pessoas legais, existem várias pessoas bacanas, existem várias pessoas aí que fazem a diferença. Será que realmente existem várias pessoas? Não, ela não era a única, ele não era único. Será que realmente isso é uma verdade? E aí ele olha para aquilo ali, aí ele vai para essa bendita dessa raposa e a raposa diz, você vai precisar me cativar. E ele começou a ter o trabalho de cativar essa raposa. Ele começou a cativar ali a amizade com essa raposa. Você tem cativado as relações? Tem cativado essa pessoa que está do teu lado, que você ama? E aí você vai entender esse grande ponto. Entenda que quando o príncipe ele sai de um planeta e ele vai para outro, ele está rompendo, ele está se afastando, ele está separando. Ele está se separando daquela bendita, daquela rosa que antes reclamava, que antes era briguenta, que antes era chata. E ele vai para um outro lugar. E aí esse outro lugar diz para ele, para você conseguir ter proximidade comigo, você vai precisar me cativar. Você vai precisar estar aqui junto comigo. Você vai precisar colar comigo. E aí ele vai fazendo isso, e ele se diverte com a raposa, e ele tá ali com a raposa. E chega um momento que ele precisa partir. E é muitas vezes o que nós fazemos na nossa vida quando nós temos medo do abandono e da rejeição. Nós abandonamos e rejeitamos antes de ser abandonados e rejeitados. Isso acontece com o príncipe. Quando ele vira para a raposa e diz assim, a raposa começa a chorar porque vai sentir saudade dele. Quando a gente sente, quando a gente ama, quando a gente gosta, a gente sente saudade, a gente sente falta. E aí a raposa vira para ele e diz assim, ele diz, por isso que eu não queria te cativar. Porque eu sabia que você ia chorar quando eu tivesse que ir embora. Quando eu saísse, você iria chorar. E a raposa para e diz, mas as lembranças ficam. Então, muitas vezes nós temos medo de nos entregar de fato ao amor, de nos entregar de fato a um relacionamento pelo sofrimento, pelo medo do sofrimento. E nós nos entregamos pela metade, com reservas, sem demonstrar realmente o que sentimos. Isso vale para homens e para mulheres. Sem demonstrar o que realmente sentimos, sem demonstrar realmente o que está ali dentro da gente, sem transbordar o que existe dentro da gente. E essa falta de transbordar o que existe dentro da gente faz com que o relacionamento ele comece a se perder, faz com que o relacionamento ele comece a deixar de existir. A conexão, a admiração, o cativar começa a se perder. E aí, quando começa a se perder, as crises vêm para a relação. E aí, quando ele volta para aquela tanto de rosas, ele diz, não, a minha rosa é única. Ela é problemática, ela é chata, ela é enjoada, ela tem vários defeitos, ele tem vários defeitos, mas é único. Porque eu cativei ela e ela me cativou. Ele foi molhando aquela rosa, ele foi vendo o desenvolvimento daquela rosa, ele foi vendo aquele botão, ele foi vendo ela crescer, ele foi vendo cada passo a passo daquela rosa. É a mesma coisa que acontece no nosso relacionamento. Nós acompanhamos o desenvolvimento dessa pessoa, nós estamos ali nas melhores e nas piores fases dessa pessoa, nós construímos memórias positivas e negativas, nós estamos caminhando com essa pessoa. E essa pessoa passa a ser única na nossa vida. Única porque ela estava do nosso lado em um momento muito difícil, única porque ela caminhou com a gente, ela sorriu no momento que a gente precisava de um sorriso. Então essa pessoa que antes parecia com qualquer outra pessoa, quando você se afasta, quando você sai ali da zona de turbulência, você percebe que ela é única. Você percebe que ela tem uma única expressão na sua vida e que ela muda toda a sua vida. E a raposa fala sobre isso, que os campos de trigos, depois que o príncipe fosse embora, seria a lembrança dela, porque não seria mais solitário, ela lembraria dos cabelos dele nos campos de trigo. Então, quando a gente vai olhando para o relacionamento, quais lembranças você tem deixado positiva na memória dessa pessoa? Qual memória você tem construído no seu relacionamento, na sua vida, até na relação com seus filhos? Memórias positivas ou memórias negativas? De que forma os seus filhos vão lembrar de você? De que forma a sua esposa vai lembrar de você? De que forma a sua noiva lembra de você? O seu noivo lembra de você? De que forma o seu namorado lembra de você? A sua namorada lembra de você? É muito fácil a gente querer que o outro nos cative. Afinal, nós queremos receber sentimentos, nós queremos receber cuidado, nós queremos receber amor. Mas e o contrário? E doar, e dar, e cativar, e cuidar? Quando é que nós começamos a fazer isso realmente? Principalmente hoje, na correria do dia a dia, que tudo é para ontem, que tudo tem que ser agora.
qual é o momento que nós priorizamos os nossos relacionamentos. Todos os dias eu recebo na clínica, eu recebo no Instagram, pessoas se queixando de que o relacionamento chegou ao fim do nada. E quando eu começo a investigar, eu vejo que esse do nada foi a falta de atenção. Casais que sentam na mesa e estão os dois com o celular na mão, mas qual é o momento de conexão desse casal? A conexão é para pagar as contas? A conexão é na hora do sexo, um sexo frio, sem gosto, sem graça? A conexão é na hora para discutir a criação dos filhos? A conexão é quando vocês precisam falar sobre o casamento? Qual é o momento de conexão que vocês têm? E aí o casamento tá repleto de brigas, por quê? Porque vocês não conversam, porque vocês não olham nos olhos. Uma das coisas que me encantou muito quando eu estive na Itália, visitando um casal, e foi uma oportunidade, assim, uma imersão linda, que é um casal já há décadas de casados, e eles sentam na mesa um de frente para o outro. E aí eu questionei para ela, por que vocês sentam um de frente para o outro? Porque ela me botou, eu e meu esposo, um de frente para o outro. E ela disse assim, é a forma que nós temos de conversar olhando um nos olhos do outro. E eu parei, naquele momento eu imaginei quanto tempo tem que eles param e um olham para o olho do outro, nos olhos do outro, todos os dias na hora das refeições. De manhã, meio-dia e de noite. Um olhando ali no olho do outro, um conversando, aquela troca. Olha a diferença. Hoje eu vejo casais discutirem a relação, conversarem coisas sérias e difíceis pelo WhatsApp. Cadê o olho no olho? Será que a impulsividade é tão grande que você não pode esperar encontrar essa pessoa para poder conversar com essa pessoa olhando nos olhos e falar sobre o que está acontecendo? Será que precisa ser no imediatismo do WhatsApp? E os relacionamentos frios, afastados, superficiais? Relacionamentos que vão aí acabando aos poucos porque não existe uma base sólida. O que você tem cativado no seu relacionamento? Você tem cativado amor, cuidado, empatia, servir? Ou você tem cativado afastamento, raiva, discussões, brigas, ofensas? O que é que você tem cativado diariamente no seu relacionamento? Ciúmes, possessividade, controle, tanto faz? É o momento de você parar e refletir sobre o seu relacionamento. Aqui eu trabalho 2 tipos de situações. A situação na qual você está construindo um relacionamento saudável e também a situação na qual você está tentando voltar para a pessoa que você ama, porque você não deu conta de fazer o que deveria ter feito na relação. Então eu trabalho nos 2 polos. Como é estar nesse lugar de reconquista? Como é estar nesse lugar de não conseguir fazer o que você deveria fazer para que seu relacionamento funcionasse da melhor forma possível? É melhor fazer aqui, cuidar aqui, do que vir para a reconquista. Então cuide hoje do seu relacionamento, abrace hoje, beije hoje, não deixe que a falta faça parte do seu relacionamento. Se você está gostando desse conteúdo, aproveita, já se inscreve no canal, já deixa aqui os comentários, o que é que você acha, o que é que você tem feito pelo seu relacionamento de diferente para sair dessa rotina, para cativar. Cativar é amar, já coloca aqui, ó, cativar é amar, eu vou cativar, eu vou amar a pessoa, eu vou amar essa pessoa que faz sentido para mim. E aproveita, já ativa as notificações. Por quê? Porque toda semana tem conteúdo muito especial para você. Então já ativa as notificações. Para quem está no podcast, toda sexta-feira às 6 horas da manhã é liberado conteúdo para você assistir, para você se debruçar aí e melhorar a sua vida e seu relacionamento. Então o que você tem cativado no seu relacionamento? De que forma você está fazendo esse relacionamento funcionar? Ou será que você está só repetindo o que as pessoas repetem? Que relacionamento não pode ser feliz, que relacionamento isso, que relacionamento aquilo. Você pode ser feliz sim no seu relacionamento. Ser feliz no relacionamento é uma escolha. Permanecer em um relacionamento é uma escolha. Cativar o amor é uma escolha. Que escolha você tem feito diariamente na sua vida? Me corta o coração quando eu vejo casais apaixonados que se separam por falta de compreensão na relação. E aí o orgulho faz com que eles continuem afastados, perdendo tempo, ao invés de estarem juntos. E aí acreditam que podem encontrar outra pessoa, como o príncipe se deparou com aquele mar de rosas e disse, a minha rosa não é única, eu posso encontrar outra aqui. E depois ele foi dizendo, não, eu não posso encontrar outra rosa, ela é única. E aí você vai se divertir em vários lugares até perceber que você perdeu a pessoa que você realmente amava. Até perceber que você jogou fora a relação que você realmente estava construindo. Sabe, uma das coisas que eu mais aprendi nesses anos de clínica é que você pode se separar de uma pessoa, você pode se afastar, você pode chegar ao fim de uma relação.
quando a relação é saudável, mas que termina por bobagens que poderiam ser ajustados. Não tô falando de relacionamento tóxicos com agressividade, com violência, apesar de eu já ter dito aqui algumas vezes que eu já atendi caso com violência física e que a relação hoje tá estabilizada e tá bem. Então eu acredito que quando tem o desejo de mudar, a relação pode se mudar. Cabe o desejo, cabe a vontade, cabe o processo de mudança. Mas eu tô falando de relacionamentos que só precisava de um ajuste. E você escolhe colocar um fim naquela relação. Você escolhe não voltar mais para aquela relação. Porque você acha que você pode encontrar alguém melhor, que aquela pessoa não é única mais na sua vida. E aí você vai para outra relação, descobre que aquela pessoa também tem defeitos. Vai para outra relação e descobre que aquela pessoa também tem defeitos. E é interessante que chega um momento que você se questiona. Se eu tivesse ficado na primeira relação e tivesse construído, será que eu não seria feliz? Então, antes de fazer esse questionamento, se pergunte o que é que você está cativando hoje, na relação que você está construindo. Isso faz toda a diferença na sua vida. Para você que ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, já curte, compartilha, se fez todo sentido para você. Para você que está no podcast, mesmo caminho. E como eu sempre digo aqui, beijos no coração, cativem o amor na vida de vocês e na relação. Para a galera que está aí com o seu parceiro, com sua parceira, desliga o celular, vai se conectar pessoalmente, desconecta no final de semana, vai namorar muito, vai aproveitar. Final de ano chegando, nada melhor do que começar o ano com uma nova mentalidade de construção e conexão no relacionamento. Fiquem com o Papai do Céu, um lindo 2024 para vocês. E diferente do ano passado, esse ano vai ter podcast aí o ano inteiro. Estou viajando, mas estou viajando com todos os meus equipamentos, metade da mala de equipamento, para que vocês não fiquem aí esse tempo sem ouvir minha voz, né? Então vocês vão ouvir minha voz aqui até no período de férias. Vai mudar o cenário, mas nós vamos estar juntos. É muito bom ter vocês aqui, é muito bom compartilhar com vocês e poder ajudar vocês na construção de um relacionamento diferente. Como é muito bom também para mim caminhar com vocês. Isso me transforma enquanto pessoa. Beijos no coração, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima!